Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a vocês. No Brasil é muito boa madrugada, né? Muitas pessoas estão nesse momento com os joelhos no chão e rosto também no chão, buscando o Espírito Santo. E eu queria passar para vocês, dividir com vocês um testemunho magnífico que eu ouvi ontem. Um rapaz que chegou à igreja há poucos meses, alguns meses atrás, e ele, com a vida toda destruída, toda desgraçada, a vida dele desgraçada, ele foi, só para você ter uma ideia, ele foi abusado pelo pai quando era criança. Aos 13 anos, ele foi estuprado e agora, com 20 e tal anos, ele era viciado em drogas, ele era homossexual, ele era revoltado contra tudo, contra todos, especialmente contra o seu pai e a sua mãe. Esse rapaz chegou aos cacos de rastros, como diz o português, de rastros na igreja. Então, ele recebeu oração, orientação, enfim. Ele conseguiu trabalho, ele se libertou da vida que ele vivia, as drogas, deixou o homossexualismo, enfim, a vida dele estava praticamente perfeita. Ele cria que tinha recebido o Espírito Santo, e nós também críamos. Porém, havia uma coisinha pequenininha dentro do seu coração que o fazia ainda carente. E essa coisinha era a mágoa tremenda que ele carregava do seu pai, porque foi o homem que ele esperava proteção e ele veio abusar dele. Então, ele cresceu com aquela ira, com aquela revolta e etc. Mas essa coisinha pequenininha, na realidade, foi a coisa maior que ele tinha, porque ele foi curado de muitas coisas. Ele foi até abençoado. Mas o mais importante era o que ele achava que era menorzinho, era o maior, mais grave. E o testemunho dele serve como exemplo do que a pessoa deve fazer para participar desse jejum de Daniel a partir do dia 11. Porque ele, por si mesmo, por livre e espontânea vontade, procurou o seu pai, que o desprezava, que nem queria vê-lo na frente, tampouco. Então havia um problema entre os dois, mas ele procurou o seu pai e achou, e quando o achou, ele pediu perdão ao pai. Ele abraçou o pai, chorando, e disse: meu pai, me perdoe. Aí alguém iria dizer: mas não foi o pai que fez mal a ele? É verdade. Mas ele carregou o ressentimento, ele carregou a mágoa,
do pai durante todos esses anos, todos os anos dele. Então ele vinha agora pedir perdão ao pai por causa de estar assim, carregando mágoa do pai. E abraçou o pai o beijou, o pai o perdoou, o pai também pediu perdão. Enfim, ele reatou a sua comunhão com seu pai, que quer queira ser bom ou mal, ele era uma representação de Deus, que é pai. Então, quando ele voltou na igreja, ele veio feliz da vida. Ele disse: olha, eu resolvi todos os meus problemas. Eu estou limpo. Eu não tenho mais nada, não devo mais nada. A minha consciência está perfeitamente pura, limpa. Agora eu estou pronto para receber realmente o Espírito Santo. Quer dizer, isso tem acontecido com muitas pessoas que, aparentemente, pelo mudar de comportamento, deixar as coisas erradas para trás e começar a fazer o que é certo, viver de acordo com a palavra de Deus, tecnicamente, pensa que já é suficiente. Só que com ele aconteceu de ter esse ressentimento lá no fundo da sua alma. A alma dele não estava totalmente entregue para Jesus. Por isso ele também não tinha uma paz perfeita. E, obviamente, tinha sido iludido com o Espírito que não era o Espírito Santo, que é o que acontece com a maioria das pessoas, infelizmente. Mas, de qualquer forma, nós lembramos da palavra de Deus lá em Cantares de Salomão. Ele diz assim, em determinado trecho, ele diz assim: a figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face e faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Aí ele interrompe esse texto lindo, maravilhoso, poético, e diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Quer dizer, era tempo de júbilo, de alegria, de gozo. Só que tinha um problema naquela situação, naquele tempo. Ele preocupava-se com as rapozinhas. As raposas são grandes. Então, quando se faz a cerca, as raposas grandes não passam, porque são feitas justamente para guardar o vinhedo delas. Mas as rapozinhas são pequenininhas. As rapozinhas são coisinhas mínimas, mas elas penetram, elas entram pelas brechas e conseguem entrar na vinha e destruí-la. Então, assim, o Espírito Santo fala com todos nós, cada um de nós. Fala para você, fala para mim, fala para todos nós, que a gente não deve cuidar apenas daqueles pecados grandões, de não cair em tentação no que diz respeito a adultério, aos vícios, à mentira, aos enganos, etc. Porque esses pecados grotescos estão na cara. A gente se cuida. Porém, há os pecados que são pequenininhos, mas que são pecados e valem tanto quanto os grandes. Para a pessoa
perder a salvação, não importa se o pecado é grande, enorme, uma montanha ou uma coisinha pequenininha. Pecado é pecado. Pecado agride Deus de qualquer forma. Então, chama atenção no testemunho desse rapaz que ele cuidou para que a sua vinha pudesse ser refeita e já estava em flores. Só que tinha que acabar com as raposinhas. E ele, por si mesmo, foi lá junto ao seu pai e arrancou aquelas raposinhas que estavam dentro do seu coração. Minha amiga e meu caro amigo, você quer participar do jejum de Daniel e receber o Espírito Santo com segurança, com certeza, com convicção, absoluta convicção? Então, você tem que avaliar-se a si mesmo, examinar-se a si mesmo e verificar se tem alguma raposinha com você. Se há alguma coisinha que você sabe que é errada, mas que você se mantém aí dentro de si, dentro do seu coração. Porque essa raposinha, ela vai crescer. Você pode ter certeza. Se as raposinhas estiverem vivas, elas vão crescer, vão avançar, elas vão transformar-se em raposas enormes. Então, livre-se das raposinhas, tanto quanto você se livrou das raposas grandes. Mas livre-se de toda e qualquer raposinha, para que o jejum de Daniel você venha a ser completa, venha receber a alegria completa do Senhor Jesus. Jesus disse, ele prometeu dar a alegria completa dele, que é o Espírito Santo, que é a plenitude do Espírito Santo. Mas o preço é as pessoas deixarem os seus pecadinhos ou as suas raposinhas, matarem-nas, ou então fechar a brecha para que não entre na sua vinha e não venha destruir tudo. Avalie a si mesmo, minha amiga e meu caro amigo, porque a salvação exige sacrifício. Se exigir o sacrifício do Senhor Jesus por nós, não vai exigir sacrifício nosso por ele? A Santa Ceia mostra isso. Na Santa Ceia, Jesus mandou que nós nos examinássemos para que então pudéssemos tomar a Santa Ceia, porque o sacrifício tem que ser perfeito. E o sacrifício perfeito não tem pecado, não tem raposinha, é perfeito. Deus só aceita o sacrifício se for perfeito. Então, livre-se das raposinhas, minha amiga e meu amigo. Não tenha compaixão delas. Não tolere as raposinhas, porque elas destroem tanto quanto as raposas grandes. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito e sobre o Espírito Santo. Muitas pessoas, coitadas, infelizmente, elas creem que tem o Espírito Santo, mas a vida delas mais parece que estão cheias de demônios. É ou não é? Falaremos mais a respeito disso amanhã. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.